Salve, salve, galera! Bom, estamos começando aqui mais um encontro do nosso Pluralidade em Pauta. E esse é o primeiro episódio dessa nova temporada que a gente está chamando assim, né? Nesse novo formato. Feliz demais, estamos aqui no estúdio. Preciso agradecer todo mundo que está fazendo parte desse projeto. Então agradeço a mim mesmo, mas agradeço também os parceiros aqui da Grito 33 que estão ajudando nesse processo. A gente tem toda essa nova identidade visual aí do Pluralidade em Pauta que ficou incrível. Então preciso mandar um super abraço para a Yas, que foi quem idealizou tudo que estava na minha cabeça nesse formato de identidade visual. Fiquei feliz demais, estou feliz demais de poder estar começando aqui esse novo formato e essa nova temporada, né, do nosso podcast, videocast, assim podemos dizer. E para começar essa nova temporada, eu precisava trazer alguém aqui que eu já queria ter falado há muito tempo, um cara que eu admiro, que eu acho incrível, uma das cabeças mais brilhantes que a gente tem aqui no Brasil, pensando em campanhas incríveis para várias marcas. Já trabalhamos juntos no processo de uma marca, e então estou feliz demais de poder estar aqui hoje e receber nesse novo cenário, nesse novo espaço, meu parceiro, Anderson. Seja bem-vindo, viu, cara? Obrigado, bom demais ter você aqui. Obrigado demais, puta honra fazer parte, enfim, já acompanho ali as redes e agora do lado de cá, feliz demais. Obrigado mesmo pelo convite. Pô, que massa, muito bom te receber aqui. Cara, eu poderia falar de várias coisas aqui, de vários projetos do seu currículo, né? Você já fez muita coisa. Mas eu acho que o mais legal mesmo é você se apresentar. Boa. Né? Você falar, não vou falar, pô, co-CCO, o que significa co-CCO, essa sigla importante, etc e tal. Eu acho que é legal você começar falando um pouquinho de você. Cara, meu nome é Anderson, o nome já precisa de explicação, né? Enfim, e talvez aí, é engraçado isso, porque muita gente fala que pergunta por que do meu nome, e minha mãe e minha família foi bem criativa, na verdade, de juntar vários nomes da família. Então juntou um monte de coisa lá, pegou o som que é do meu pai, enfim. Então a criatividade vem desde aí. Nasci em Matozinhos, uma cidadezinha do interior de Minas, do lado de BH ali, e tô desde 2015 em São Paulo trabalhando no mercado publicitário. Vim trabalhar na Agência África, que é onde eu estou até hoje, e hoje respondo como co-CCO. Eu prefiro dizer que eu sou uma das lideranças criativas da agência, enfim, responsável por alguns dos trabalhos da agência, e é isso. Pô, maravilha. O segundo convite que eu vou te fazer, eu vou fazer primeiro aqui, que é a gente fazer uma autodescrição nossa, para a galera que está nos acompanhando, que talvez não consiga nos ver, não consiga ter a dimensão, né, só pela nossa voz. Então eu vou fazer aqui, depois convido para você. Perfeito. Também. Bom, eu estou aqui hoje usando uma camiseta marrom, calça marrom, um tênis personalizado que eu deixei especialmente para usar hoje, que foi produzido pelo meu parceiro Ricardo Negro, inclusive o quadro que nós temos aqui no ambiente também é dele, e enfim, é um cara que já esteve aqui comigo em outros momentos. Estou usando um óculos laranja com preto, num degradêzinho aqui, das duas cores, bigode cavanhaque, cabelo black, e tem ao meu lado ele, Anderson. Bom, eu sou o Anderson, estou usando calça preta, uma camiseta de manga longa preta, tênis branco, um Black Powerzinho barba e um Black Power mediano. De respeito. Black Power de respeito, hein, cara? De respeito. Massa demais. Anderson, legal demais, cara, ter você aqui, e eu tenho uma pergunta que sempre fica na minha cabeça quando eu falo das pessoas criativas, que é tentar entender como que funciona o seu processo criativo. Legal. Porque cada pessoa vai criar de um jeito diferente. Mas como é que é para você? Como que o Anderson pensa para criar? Cara, é engraçado isso. Eu tive uma oportunidade única que há 15 anos atrás eu fiz um intercâmbio, eu estudei propaganda na Universidade do Texas. E era muito engraçado a visão americana da propaganda, porque eles teorizavam a criatividade.
E desde então eu sempre tento teorizar, assim, eu acho que, porque é um pouco difícil, assim, para mim o processo ele é natural, tipo, cara, talvez a cabeça de quem trabalha com criatividade está sempre criando, está sempre olhando para as coisas, tentando achar alguma descoberta, algo novo, ou uma associação nova, enfim. Mas desde então, desde que eu descobri que existia a teoria da criatividade, que existem vários jeitos de teorizar a criatividade, eu tento policiar o meu processo, sabe? Do tipo, cara, isso pode me ajudar, isso pode não ajudar, ou prefiro estar em tal lugar, ou prefiro pensar nisso em tal hora, ou, enfim. E isso me faz tomar muitas decisões do tipo, às vezes, enfim, preferir trabalhar à noite, por exemplo, sabe? Sei lá, prefiro tirar, sei lá, fico com a família de manhã e à noite eu vou trabalhar porque tem mais silêncio, enfim. Mas basicamente o que eu sempre procuro quando eu tenho um problema e eu preciso resolver com criatividade é fazer associações novas que ninguém nunca viu. Então, sei lá, coisas que naturalmente têm sentido e que ninguém percebeu ainda que fazem sentido juntas. Uma resposta muito inusitada, impactante, diferente. Eu adoro... Basicamente a gente está procurando aquela reação, nossa, como é que ninguém nunca pensou isso antes, sabe? E eu tenho para mim que as coisas já estão colocadas, está tudo aqui no mundo. A gente só precisa ter um olhar muito afiado para enxergar e colocar a favor do nosso trabalho. Então, é difícil responder, porque para mim, cada momento, cada desafio criativo que eu tenho na minha vida, eu tô tentando eu tento achar o jeito melhor, assim. Mas, basicamente, no fundo, escolho, quero me isolar e quero pensar, ou não, quero botar Racionais no fone e vou pensar ouvindo Racionais. Sabe, tipo, seja qual for a decisão que eu vou tomar para o processo, no fundo no fundo o que eu estou tentando fazer é acionar as minhas bagagens, e, enfim, né, tudo que eu sei, e todo o meu backup de contextos, informações, para no final plugar 2, 3, 4 pontas e ter um produto criativo no final, sabe? Maravilha. Pô, já tive dos dois lados do balcão, né? Do lado de agência e do lado de cliente. E do lado do cliente, eu tenho a sensação que muitas vezes a gente sufoca o artista, literalmente, por conta de prazo. Sim. Né? Os prazos são para ontem, Sim. né? Tudo é para ontem. Eu quero solucionar ontem, quero resolver ontem, né? Coisas que normalmente são pedidas hoje. Sim. Né? Nunca foi pedido ontem, né? É sempre assim. Tá tudo bem. Mas eu tenho a sensação que às vezes isso pode não trazer talvez o formato ideal ou a melhor coisa, assim, né? Você consegue organizar isso como, cara? Na sua cabeça de tempo versus a necessidade, cara, enfim. A primeira coisa que eu faço é sempre deixar todos os meus parceiros e pessoas próximas muito cientes de que o tempo é uma ferramenta importante pra gente. Então, isso não quer dizer que eu não tope os prazos malucos, entendeu? Eu vi um post no Instagram outro dia que é uma coisa que eu nunca tinha pensado, mas que descreveu muito bem pra mim, que é o processo criativo. E o processo criativo é não, sim, não, sabe? E você vai demorar tempo para chegar no sim, assim. Então, a primeira coisa que eu faço é sempre... Gente, tudo bem, estamos diante de uma situação de urgência, estamos sem prazo, então eu sempre trago isso e falo assim, a gente vai trabalhar no melhor que a gente conseguir dentro do prazo que a gente tem. Ou seja, eu também não topo embarcar nas jornadas. E aí, acho que tem recursos e alguns atalhos, né? Tipo assim, eu sempre tento pensar em paralelos, do tipo... E não só na propaganda, sabe? Sei lá, a gente precisa criar uma garrafa d'água. Assim, cara, quais foram as outras garrafas d'água ou pessoas do mundo que já estiveram diante de um desafio parecido e quais foram as soluções que elas trouxeram? Então eu sempre tenho referências criativas importantes para tentar traçar paralelos, sabe? Costuma abreviar caminhos. E também, cara, tento sempre ter todo mundo muito próximo, assim. Acho que quanto menos tempo você tem, você precisa ter todo mundo da aprovação, a criação, e às vezes a criação vem da aprovação, às vezes a ideia vem do cliente. Então, quando o prazo é curto, e geralmente quando eu vou pegar um briefing, por exemplo, que eu sei que o prazo é curto, eu redobro a atenção, porque o jeito que o cliente olha para alguma coisa pode ser um insight, sabe, tipo, na reunião, o jeito que o cliente falou,
A entonação que ele usou para falar determinada palavra pode ser um insight. Então, eu tento redobrar a atenção e estar atento aos máximos de detalhes para que a gente consiga converter com mais rapidez. Mas, cara, estamos na propaganda e é isso aí, não tem prazo mesmo e eu não, apesar de ser mais desafiador ainda, não duvido que a gente consegue chegar em soluções bacanas sem prazo também. Tá tudo eu certo. Também não. É isso, acontece, né? Mas o tempo que nós temos. E hoje especialmente em tempos de que, velho, a informação chega muito rápido e todo mundo sabe de tudo que está acontecendo na tela do celular, as marcas querem participar das conversas e precisam dar respostas rápidas. Então, às vezes, a gente não tem, assim, não é por desorganização, é porque a gente precisa ser rápido na resposta. Então, faz parte do desafio, cara, faz parte do desafio e tá tudo certo. Para mim, o mais importante é isso, ter gente com você que compreende a importância do prazo e vai, enfim, trabalhar ciente disso, sabe? Não, perfeito. Eu acho maravilhoso, você falou, né, do tempo, de querer entrar em conversas e tudo mais, né? Você é um cara que vem do criativo, que vem dessa perspectiva sempre, né? E eu vim numa perspectiva que é a perspectiva do PR, né? Então, de quem normalmente está mais atento à crise, né? O que vai acontecer, etc e tal. E eu acho muito curioso, né? Porque eu vejo que às vezes as pessoas imaginam que o criativo tá pensando uma coisa e aí vai dar trabalho pro PR. Cara, eu penso completamente diferente. Eu acho que são coisas complementares, muito, né? muito. E para mim quanto mais você coloca as pessoas na mesa para contribuírem, melhor vai ser o resultado. Mais você vai conseguir trazer aquilo que você quer e conseguir mitigar, né? Eu concordo muito. E eu digo mais, às vezes o bom trabalho de PR resolve o problema da propaganda e o bom trabalho da propaganda resolve um eventual problema de PR, assim. Eu não consigo ver as coisas desassociadas, e aí o que é muito legal, assim, do tempo que a gente trabalhou junto, você é definitivamente talvez, quase certeza que o único cliente em que o PR estava na mesa da discussão criativa, sabe? Eu estava apresentando uma campanha para uma pessoa de PR na mesa, assim. Isso para dizer que eu acredito muito nessa combinação dos dois, porque, cara, toda marca quer fazer alguma coisa da qual as pessoas vão falar, ou seja, né, que vai ser mais do que 30 segundos ali na TV, vai passar e depois disso eu nunca mais lembrei. Então, para mim são coisas muito mais próximas do que parecem, na verdade, por mais que as lógicas de trabalho às vezes sejam diferentes e eventualmente numa crise o seu papel é muito mais importante do que o da propaganda. Propaganda boa, cara, assim, desde que eu comecei, assim, eu ouvi muita gente falando assim, legal mesmo tu tá num restaurante, num bar e ver que a mesa do lado tá falando da sua campanha, sabe? E eu não tenho dúvida da importância que o PR tem para que isso consiga ganhar atração. Então, para mim são coisas muito... Até hoje, por exemplo, né? Muito do briefing que chega para a criação é o famoso PR stunt. Tipo, cara, como é que eu vou pensar em alguma coisa que vai ter repercussão se não tiver um PR na mesa me ajudando a trazer, a pensar junto, a trazer referência, a mostrar o que dá certo, o que não dá certo. Então, para mim aqui fica a minha crítica ao mercado, vamos dizer assim, mas para mim é até ilógico hoje a gente viver, que a gente viva numa era do PR stunt, mas hoje o PR stunt ser algo que sempre todo mundo quer, tanto o criativo quanto o cliente quer, e não ter o PR na mesa, acho que não faz tanto sentido, sabe? Isso, eu também sempre tive essa crítica, cara. Eu fazia essa crítica. Ainda bem que deu certo de quando, né, vir para uma posição que tinha a oportunidade de fazer isso com mais proximidade. Porque eu sempre falei, gente, se é PR stunt, por que a gente não está pensando junto? Né? Será que vai ser, de fato, né, um PR stunt? E eu acho muito interessante porque são ideias complementares e você vai amarrando tudo, né? Eu sempre digo que para mim, no fim, tudo é comunicação e você precisa ter todas as mentes pensando. E isso dá certo, cara. Se a gente sistematizar essa união, isso dá certo, eu não tenho dúvida, assim. A gente está lançando uma campanha agora, amanhã, e aí vamos fazer do jeito um pouco tradicional. Agora o PR pensa num plano de divulgação, e uma das melhores ideias da campanha veio do plano de divulgação do PR, entendeu? Que era uma capa falsa de um jornal com uma ideia, enfim, uma coisa... Mas, e é isso, a PR da agência me mostrou da tela do celular. O que você acha disso? Eu falei, acho isso legal pra caralho, como é que a gente faz? Quem teve essa ideia? Foi o PR, entendeu? Então... e de novo, num processo que eu confesso, sem essa sistematização da união. Então, tudo isso só para dizer que não tenho dúvida de que essa união rende bons frutos. Não, maravilha.
E me diz uma coisa, a gente tá falando de tudo que você já faz, tudo que tá acontecendo hoje, coisas que você já colocou na rua, mas eu queria saber de onde que veio a sua inspiração para isso. Em que momento que você, lá atrás, viu alguma coisa e que te inspirou, seja na infância, na adolescência, o que te fez decidir vir para esse mercado? Cara, eu acho que tem alguns jeitos de responder essa pergunta. Eu vou escolher enfim, o que acho que faz mais sentido agora. Pode ter sido uma grande crise de autoestima da minha pré-adolescência e infância. Porque crescer e se posicionar como se constituir como ser humano, nessa fase que você começa a tomar consciência e ter suas próprias escolhas, sendo uma pessoa, eu era uma pessoa, talvez a única pessoa preta da minha sala, de 12 alunos na 4ª série, sei lá, isso em 99. Eu precisava achar alguma legalzice, sabe? Achar algum diferencial. E aí eu sempre quis ser um cara muito legal. Engraçado, ou que tinha alguma coisa inteligente para adicionar, enfim, um cara que era legal. Eu quero conversar com esse cara, porque esse cara é legal. E essa vontade de trazer relevância para as minhas conversas e para os meus os receptores da minha mensagem, talvez tenha me colocado no mercado da comunicação, no mercado da criatividade. Por essa vontade de querer ser relevante para as pessoas, entendeu? Tem muita gente que diz isso mesmo, minha mulher fala isso, né? Você é muito calado, assim, cara, porque se eu não tenho nada para falar, eu prefiro não falar nada. Porque a minha vontade é assim, se eu tiver algo para falar, que vai ser algo que vai te interessar, que vai te fazer rir, ou que te vai... Então, essa vontade de sempre querer ser relevante nas conversas, talvez tenha me levado para o lugar da comunicação, tipo assim, cara, beleza. Se eu quero que as pessoas ouçam o que eu estou dizendo, o que eu estou fazendo, e elas sintam alguma coisa, acho que esse é um mercado que faz sentido, sabe? Além de, claro, enfim, ser apaixonado por histórias, adorar a televisão, tudo isso complementa, mas pra mim é essa vontade de impactar a partir da mensagem, sabe? Através da mensagem. Legal demais. Que bacana, hein, cara? É isso, sempre tem um ponto, né? Tem alguma... Enfim, vão várias coisas acontecendo, né? E eu mesmo demorei para decidir o que eu ia fazer, porque eu fui pensando... Eu fui pensando várias coisas, cara, várias coisas. Eu ainda tenho um desejo que é fazer cinema, nunca... Era o meu desejo inicial, mas eu ficava pensando, pô, não tinha nada próximo a mim que me ajudasse, né? Sim, a pensar, pô, cinema, depois eu fui, pô, rádio e TV, né? Aí eu tive uma experiência legal que eu fui numa rádio, legal. Né? E aí me deu um norte, né? E eu lembro até hoje, eu liguei na rádio, falei, pô, quero falar com fulano, que era o apresentador. Que legal. E o pessoal, como assim, né? Quem é? Eu falei, não, fala para ele que é o André. Não, então liga a tal hora. E aí quando eu liguei de novo, ele falou, como assim? Eu falei, não, pô, eu te escuto todo dia de manhã, eu queria ir aí conhecer a rádio, né, na Gazeta. E aí ele falou, não, então vem, cara. Já que você conseguiu falar comigo, vem tal horário que eu vou te receber. E aí fui lá, e aí ele falou, pô, cara, você tá pensando agora, se você quiser pensar mais amplo, tem faculdade de jornalismo, que você vai ter aula de rádio e TV, você vai ter outras coisas, vai ter outros caminhos. E eu falei, pô, legal. E aí eu falei, não, decidi. E aí a minha primeira opção era jornalismo e a segunda, propaganda e marketing. E aí deu certo no jornalismo. Que legal. E acaba que estudava junto no primeiro, acho que os 3 primeiros semestres eram juntos, né? Todo mundo, as 2 turmas. E aí fui fazer jornalismo primeiro, né? E aí depois fiz marketing. Legal. Né? Agora estou fazendo uma outra pós aí também. Ah, é? Outra cabeça. Conta aí. Antropologia cultural. Caramba. Então aí, tá sendo legal, cara. Tá sendo super bacana. Imagina. E aí foi, enfim, era um desejo que eu tinha desde antes, assim, desde falar, sempre gostei dessa parte. E aí, pô, deu certo. Casou, tô fazendo aí, tá sendo legal. Depois, quando a gente acabar, eu vou querer pergunta sobre. Pergunta sobre. Show de bola. Cara, deixa eu te fazer uma pergunta sobre paternidade. Você tem criado uma criança, né? E eu, particularmente, entendo muito que a paternidade, ela me mudou. Sim. Enquanto um homem negro, Sim. né? Sim. Porque me fez ressignificar várias coisas e aprendi várias coisas, né? Eu sei que nem todo mundo consegue ter durante a vida a presença do pai. Eu tive meu pai presente, mas meus pais são separados, então era uma vivência não diária ali, né? De
na mesma casa, né? Tinha uma Sim. vivência separada. E até me entender como viver de fato, né? Numa relação entre duas pessoas, que era uma coisa que eu não tinha na minha cabeça, foi sendo criada, assim como a paternidade nessa presença diária, né? E é até hoje, né? Então, tem um menino de 7 e um de 1 ano. Então, tem sido sempre um aprendizado. E eu queria saber... Esse de 1 eu não sabia, não. Esse é mais recente. Legal. Tem um aninho, fez um aninho agora. Demais. E eu queria saber de você, cara. Como que a paternidade, ela te afeta de maneira positiva, ou até de pensar diferente, de criar diferente? Não, de maneira positiva, acho que é uma redescoberta, né? E é engraçado, André, porque eu achava que era tudo papo das pessoas, sabe? Tipo assim, é um amor que você nunca sentiu. Eu achava que era tudo conversa e de fato é tudo isso. E é legal pra caralho, tipo, viver todos esses clichês, assim. Mas hoje, especialmente, Tereza tem fez 1 ano e 8 meses ontem. E, cara, você passou por isso, e isso pra mim é a manifestação do milagre da vida, ver que a criança, que tem um ser humano que tá aprendendo coisa nova, interagindo e criando suas próprias vontades. Então, todo dia ela acorda, vai pra minha cama, pede uma música diferente, e ela, sabe, tipo, ou começa a me responder de um jeito diferente. Agora ela tá com a mania que se eu saio de casa e falo tchau, ela fala adeus. Então, assim, quem te ensinou a falar adeus, cara? Porque isso... Então, assim, isso em milhões de exemplos que acontecem diariamente vão continuar acontecendo. Então, positivamente, é quase que retomar uma fé na vida mesmo, sabe? Do tipo de ver de ver o espetáculo de um detalhe, sabe? Tipo, isso pra mim, de fato, me renova todo dia. Sei lá, acho que no momento da vida a gente vai ficando velho e vai achando que tudo se repete, e aí aparece essa experiência que te oferece novidade o tempo inteiro e te faz, de fato, repensar, sabe? Tipo, cara, eu passo todo dia eu entrava na porta da minha casa. Hoje, quando eu entro com ela, ela fala flor, porque tem um pé de flor na porta que eu nunca tinha percebido. E aí todo dia eu olho pro pé de flor e vejo que ele tá diferente, que tem flor nova, que não tem flor nova. Então, essa redescoberta do mundo, pra mim, é muito importante e inspirador, até como no meu fazer criativo mesmo, sabe? Tipo, que é olhar que é sempre esse cuidado com os detalhes. Ao mesmo tempo, me faz... tudo no mundo agora eu tenho uma outra opinião sobre, sabe? Tipo, você fica muito mais atento a riscos. Eu era maluco, né? Tipo assim, eu vou dar um exemplo inofensivo. Sei lá, chove à tarde, beleza, só tá chovendo. Chove à tarde, onde é que tá a Tereza? Tá na praça? Não, tem que ligar, porque não, sai da chuva. Porque, sabe? Tipo, então, acho que a gente também ganha um poder aranha, um sentido aranha, assim, sabe? Então, é como nascer de novo mesmo, sabe? A sua vida ganha mais vida mesmo, porque você passa a perceber e sentir muito mais coisa. Então, eu sou o pai clichê, apaixonado, acho a coisa mais incrível do mundo e tô nessa também. É massa, legal agora, demais. Quando vem o segundo? Só para eventualmente me preparar. Eu vou te dar 2 dicas que ninguém dá, né? Eu, pelo menos, nunca tive essas dicas, né? Sobre o primeiro, agora com 7, ele vai fazer 8. Quando ele entra na escola, você volta a estudar também. Legal. Então, assim, cara, loucura. Né? E se ver estudando é muito louco, porque sim, eu não lembrava coisas básicas que eu falo, pô, não faço mais isso de matemática, sim, desde quando eu passei por lá. Sim. Mas agora tem dúvida, tem que sentar para fazer a lição, né? E aí você volta a estudar. Então, assim, legal, a série que ele está estudando, você está estudando também. Então, esse foi, para mim, está sendo a grande novidade com ele, assim, né? Ao mesmo tempo também que você vai aprendendo mais coisas da personalidade, sim, dele. Sim. Né? Então, pô, esses dias ele fez um negócio na escola com um coleguinha que ele dividiu o suco lá com o menino e tal, não sei o quê, e ele nem falou. Só que aí no dia seguinte ele foi falar porque o pai do menino, que ele ajudou, gostou muito do negócio e pediu pro menino levar um chocolate pra ele dividir, porque ele tinha dividido, porque o menino tinha esquecido e tal. E ele, pai, tal, não sei o que, ele contou com uma natureza isso, assim,
que você fica admirado. Você fala assim, caraca, olha só, esse menino, ele tá entendendo como ajudar as pessoas, ele tá entendendo que ele pode contribuir. E aí você fica feliz demais, também orgulhoso. Esse é o ponto mais legal. Com relação ao segundo, cara, é muito doido. Porque parece que a gente não passou no primeiro. Caramba. Porque assim, é diferente. Sim. Né? Ele, assim, tá sendo uma vivência diferente pra gente, enquanto paternidade e maternidade, né? Ele teve um cuidado diferente, porque precisou de um cuidado diferente da gente, assim como ele é diferente do irmão. Que legal. Fisicamente são muito parecidos. Se você olhar a foto dos dois recém-nascidos e agora, você fala, pô, é a mesma criança. Que eles são muito parecidos fisicamente. Mas é diferente um do outro. Isso é muito doido, né? E você desaprende, porque para mim é um tempo, né, significativo, né? De 7 anos. Então, assim, eu não lembrava mais nada. Cara, quando eu me via acordado de madrugada, eu falava, meu Deus do céu, o que aconteceu? O menino lá dormindo e eu aqui com outro, né? O que tá acontecendo? Essa loucura, assim, né? Então, você vai resgatando coisas que você não lembrava, porque para mim foi um tempo distante de um pro outro. Mas está sendo tudo muito novo e um outro aprendizado que para mim é gigantesco é que o mais velho ele não queria ter irmão. Ele sempre falava, sempre deu bem, né, com primos, mas ele não quer ter irmão. Não quero. E até durante a gravidez a gente foi tentando trabalhar isso com ele. Mas quando foi chegando pro finalzinho, quando o irmão dele nasceu, cara, você fala, pô, esse menino não podia não ter um irmão. Então, porque é um negócio assim absurdo, então é um outro lugar, é uma outra experiência. Enfim, eu preciso pensar sobre o segundo, mas eu tenho colhido esse tipo de... Enfim, você ajudou a me convencer a ter, mas vamos lá. Faz parte, cara, assim, é isso. Eu falo, gente, pô, se quiser vai, que é legal demais, isso foi bacana, cara. Legal. Isso é muito legal. Cara, eu gosto sempre de trazer pra galera aqui, nas conversas, diálogos, falar um pouco sobre memória, né? Sobre os afetos, as coisas que a gente carrega, das coisas que são boas, das coisas que não são boas, né? Mas nesse novo formato eu estou trazendo uma única pergunta, que é para tentar lembrar um pouquinho, né? Você falou já lá de trás, falou da época da escola, mas eu queria que você falasse um pouquinho mais de alguma memória significativa que você tem do passado, assim, que é uma coisa que você até hoje olha e fala, pô, isso aqui para mim tem um impacto... Eu já era um adolescente, assim, e eu nasci em Matosinhos, mas cresci em Sete Lagoas, que é uma cidade do lado, um pouco maior, com muito mais oportunidade. A gente foi para lá porque meu pai foi trabalhar em siderúrgica, né, Minas Gerais, ali no centro é um grande polo de mineração, e ele trabalhava numa empresa que transformava minério em ferro. E meu pai, enfim, já tinha lá seus 30 anos trabalhando na empresa, então meu pai não tem curso, graduação nem nada, mas já estava ali num lugar de quem está há 30 anos na empresa e ganhou uma certa projeçãozinha mínima ali dentro da empresa, então, sei lá, vamos supor que ele estava ali num cargo um pouco acima. E aí eu me lembro de um final de semana, um domingo, que ele me chamou para ir lá no pátio da siderúrgica, ele precisava ver alguma coisa, se estava acontecendo, se não estava acontecendo, e aí tinha um monte de brita, assim, no pátio. Aí ele falou assim, essa brita não devia estar aqui, não. Aí, em vez de falar com alguém que essa brita não devia estar lá, que alguém devia mexer naquela brita, tirar aquela brita de lá, ele pegou uma pá pegou uma pá, encostou o caminhão e colocou a brita ele mesmo no caminhão. Domingo, 3 horas da tarde, eu doido pra ver o jogo do Cruzeiro. E ele tirando o monte de brita ele mesmo, sozinho, porque não tinha nem outra pá que eu poderia, já tinha ali para fazer uma ajuda significativa, já tinha corpo suficiente para fazer uma ajuda significativa. E ele fez aquilo do lugar dele, assim, e isso para mim, por que isso é marcante? Porque mostra o quanto a minha família sempre acreditou no trabalho. Tipo, cara, vou fazer, o trabalho é algo muito importante na minha vida hoje, eu sempre acreditei no trabalho como meu sustento, a minha projeção, a minha relevância. Eu sempre confiei 100% que é a minha entrega e o meu trabalho.
E eu não tenho dúvida de que isso vem do meu pai e da minha mãe, sabe? Que foram pessoas que eu sempre... Que é isso, assim. Tem que fazer, vou lá e faço e bora, sabe? Tipo, sem muito fugir de nada, assim. Então, fugir do que é uma responsabilidade e até do que não é eventualmente uma responsabilidade. Mas se algo tem que ser feito, a gente vai lá e faz e tá tudo certo. Então, sempre que às vezes eu me vejo pegando alguma coisa para fazer que não é necessariamente minha, ou cuidando de uma excelência, ou sendo hiper criterioso e em busca de uma excelência que às vezes é até irreal, eu me lembro do meu pai tirando a brita no domingo à tarde do pátio, porque eu falo assim, cara, é o que eu sou, é a minha constituição, então é um pouco disso, assim, a crença que eu tenho no trabalho, ela vem da minha família, essa vontade de querer fazer o melhor sempre, de não conseguir ver alguma coisa mais ou menos ali, querer fazer e querer deixar o mais excelente possível dentro do cenário, se materializa nessa memória, assim. Então, eu escolho essa porque é uma memória que eu acesso muito, assim. Então, várias vezes eu me vejo, cara, por que eu tô fazendo isso? Porque eu sou isso mesmo, sabe? Tipo, eu preciso retomar essa memória para dizer, porque eu sou isso, essa é a minha essência, a gente vai fazer e vai ficar bom pra caramba. Isso é legal demais, cara. Massa demais. E já que voltamos pro tópico do trabalho, né? Não vou te colocar em maus lençóis, mas eu gostaria que você pudesse falar de alguma campanha marcante que você participou e alguma campanha marcante que você olhou e falou, pô, eu queria ter feito parte disso aí. Putz, que eu queria ter feito parte tem muita coisa, assim. Eu acho que o mercado da propaganda brasileiro é muito bom, cara. A gente faz muita coisa boa, assim. Eu tenho muito orgulho de fazer parte desse mercado, porque é muito bom, sei lá, ter os concorrentes que eu tenho, sabe, tipo, ver que cada dia tem uma coisa boa saindo. Eu vou dizer, e de novo você vai ver que eu vou retomar a família como pano de fundo da minha resposta aqui. Eu queria ter feito, acho que os 75 anos de Volkswagen que a Almap fez com a Elis Regina é incrível. E por que eu digo isso? Porque no outro dia, ao lançamento da campanha, às 7h poucas da manhã, meu pai tinha mandado no meu WhatsApp como exemplo de campanha que ele admirava pra caramba. Eu falei assim, cara, e é pra isso que eu faço propaganda. De novo, voltando lá na resposta que eu te dei, é sobre ser relevante para as pessoas, sabe? É sobre as pessoas quererem ver algo, querer compartilhar, querer mostrar, querer conversar. E, pô, quando chega do meu pai, foi a primeira, eu não tinha visto a campanha ainda, foi no dia de lançamento. Eu não tinha visto nada, foi o primeiro impacto que eu tive, foi pelo WhatsApp do grupo da família ali. Eu falei, cara, isso é ser relevante pra caramba, sabe? Então, sou relativamente próximo de alguns dos amigos que fizeram parte ali da campanha, então aqui a minha admiração, respeito e agradecimento por fazer, enfim, a Almap, outra agência, outro cliente, mas agradecimento por fazer do nosso mercado algo tão bom e dá vontade de trabalhar. E você chega na agência, de novo, um monte de brita. Você chega na agência e quer fazer, cara, os caras fizeram e aí, vamos fazer também, sabe? Tipo, então, muito legal esse tipo de relação. E que eu fiz, da qual eu me orgulho, cara, tem algumas eu acho que pode ser mais de uma. Não, já tem uma história boa. Uma história boa. Copa do Mundo de 18. Eu atendi Itaú. E naquele ano o Brasil ia estrear, ou a estreia da Copa do Mundo era no dia 12 de junho, no Dia dos Namorados. E o Itaú tinha uma propaganda, tinha uma promoção que você ia ganhar com o cartão do Itaú, você comprava a camisa da seleção mais barato. E, cara, essa campanha, na verdade, é um post no Twitter do Itaú que sugeria... Aí, eu não sei, vai lembrar, na época bombava um negócio que era Imagina Eu e Você, Airfryer, não sei o quê, sempre uma cantadinha que começava com Imagina Eu e Você e descrevia uma série de vantagens de estar com aquela pessoa. E aí, de novo, né, querendo fazer parte da conversa, chegou e disse, tem que fazer alguma coisa aqui para falar que compra a camisa com desconto. E a gente estava numa estrutura de war room, assim, super, todo mundo respondendo rápido aos assuntos e tal. E eu lembro que eu fiz era um tweet, assim, Imagina Eu e Você, camisa Dia dos Namorados,
jogo do Brasil, camisa da seleção com desconto no cartão, o jogo tá empatado, eu falo, haja coração, eu respondo, o meu é todo seu, sei lá, alguma coisa assim, é uma besteirinha assim. Por que eu me orgulhei de ter feito isso? Uma semana, sei lá, no final de semana seguinte, eu tava em Minas com a minha mulher, e ela seguindo alguma página de besteira no Instagram, fala assim, nossa, olha esse tweet aqui, é a sua cara, o que as pessoas tinham feito, printado, tirado a marca do Itaú, e aquilo virou uma cantada de Copa do Mundo. E foi legal porque assim, ela ainda viu e falou, cara, isso é a sua cara. Eu falei assim, não, no caso fui eu que fiz. E fiz pro Itaú, não sei. Então, realmente é. Então, de novo, assim, essa vontade de ser relevante, de ser coisa que as pessoas... E fiquei muito particularmente feliz dela falar que era a minha cara, assim. Mas acho que é um dos... Enfim, participei de muita coisa, fiz muita coisa na minha vida, graças a Deus, mas esse tweet especial eu guardo na memória, assim, sabe? De ter sido relevante para ela naquele momento e ter tido essa coincidência. E, de fato, depois a gente foi fazer um trekkingzinho, as pessoas estavam usando o nosso tweet como cantada para a Copa do Mundo. Que legal, cara. Isso é massa demais. Eu tenho uma que é nossa, que a gente participou juntos, que eu acho incrível, e eu sempre falo desse case, porque eu acho ele fantástico, de Heinz, que é Outros MCs. Essa é especial. Eu passou aqui na minha cabeça, mas eu ia misturar meu gosto pessoal. Mas assim, o que mais me pega assim, nessa campanha porque ela é uma campanha que não é uma campanha para falar de diversidade, mas que tem dentro da execução. E a gente foi até celebrado, depois minha mensagem colocou a gente no... Exatamente, virou minha mensagem, virou várias coisas legais. Ganhou Cannes também, mas acho que o legal porque eu vi uma essência ali de uma coisa, que é o que eu acredito muito, que é, cara, como é que você utiliza representatividade acontecendo de fato. Sem ter que falar disso. Tem uma campanha de Boticário uma vez, que era um perfume chique, e a família era 100% negra, e foi um bafafá do caramba, e assim, os caras não fizeram nada, os caras fizeram... Com todo respeito aos criativos, que eu inclusive admiro bastante, mas assim, o comercial não era um twist, assim, o roteiro não era nada de espantosamente um twist, era um bom roteiro de uma história de um homem que tava lá usando perfume, só que o homem era negro, e isso vira um grande problema justamente. E aí é muito legal isso que você fala, André, porque a gente não combinou isso, mas é exatamente o que eu acredito no meu trabalho. Cara, a diversidade é parte da história. Se a gente tiver que fazer da diversidade uma layer e falar dela, eu não sei, é óbvio que a gente está fazendo, contribuindo para o mercado, mas eu acho que eu não quero que isso seja a discussão, entendeu? Tipo assim, eu não preciso que isso seja... No mundo ideal, a gente não precisa que isso seja a discussão. A cultura urbana dos MCs tem, cara, muita coisa para ser explorada. A gente tinha essa feliz coincidência do MC, enfim... É uma ótima lembrança, eu me orgulhei muito quando a gente estava lá na capa do Meio Mensagem como uma das campanhas que celebrava a diversidade. Porque eu vou dizer muito sincero, eu já tinha me esquecido que a gente estava celebrando a diversidade. Acho que pra gente... Entende o que eu quero dizer? Assim, pra gente isso é tão parte do jogo, eu vou pro trabalho ouvindo funk, ouvindo rap, ouvindo... Enfim. Então isso pra mim é tão da vida que eu não precisava. Isso, aí tem que sair na capa do jornal pra eu me tocar que eu tava fazendo algo e eu fico... particularmente feliz com isso, porque assim, cara, é o jeito que eu vou trabalhar. É isso. É a discussão que eu... De novo, não é a discussão que eu quero... Eu não acho que precisa fazer disso uma discussão, mas é a discussão que eu vou trazer para a mesa com o cliente, em todas as escolhas que a gente fizer. É isso. Como é que esse trabalho inclui, sem necessariamente ter que falar, gente, estou incluindo, assim, então... Total. E aí a minha crítica também ao mercado, eu sempre escrevo muito sobre críticas com relação a isso. Até parei um pouquinho, mas vou voltar a fazer mais. Porque a minha grande crítica é essa, assim, ó a diferença do pensar e do entender e de colocar a representatividade para o jogo quando a gente faz parte de uma representatividade. Exato. Né? Infelizmente as marcas, e aí pro lado do cliente especialmente, elas pouco fazem isso, porque pouco tem pessoas, né, negras na mesa. Né? Eu, de verdade, assim, pouquíssimas vezes, né, olhando do lado de quem estava na cadeira de marketing, consegui chegar em eventos de marketing para marcas e ter uma representatividade significativa de pessoas negras participando. E isso é uma coisa que você vê que reflete
de fato, né? Eu vou complementar a sua fala, talvez eu não falaria isso em lugar nenhum, mas aqui eu falo. Vamos lá, que isso não me cause demissão, mentira. Tá brincando. Existe um momento do processo da produção publicitária que é a PPM, que a gente vai, enfim, se a gente está numa produção audiovisual, a gente vai tomar todas as decisões. O roteiro já está aprovado, a gente já sabe quem é o diretor, quem é a produtora que está trabalhando, a gente vai tomar as decisões, basicamente as decisões estéticas do filme. Envolve casting. Então, aquela imagem, quando o roteiro era um pedaço de papel, né? Então aquela imagem que diz, o ciclista passa e dá tchau pra garota, tá isso no roteiro. Cada pessoa que lê o roteiro imagina um ciclista, mas essa é a hora de decidir qual é a cara do ciclista de verdade. Exatamente. E para mim, esse é um momento muito delicado do nosso mercado, assim, porque a gente tem muitas pessoas na mesa tomando uma decisão sobre qual é a cara do ciclista. E aí, cara, para mim, eu fico muito tenso, inclusive. Às vezes eu até saio da sala, porque é isso. Ali, no momento de uma decisão sobre a cor, sobre a cara, sobre a estética dos personagens do filme, você vê muita coisa acontecer. Exato. E aí, é nesse lugar, é nesse momento que eu vejo a concretização do que você está dizendo. Não, total. Tem muita gente que está tomando a decisão que não tem o background para tomar essa decisão. Isso. Falta repertório, falta consciência, falta sair dos seus vieses e determinar de forma mais representativa aquilo que você quer fazer, enfim. E eu entendo super, porque eu sei que é isso, é real. Já passou. E na hora que você está vendo ali, você fala, cara, não é possível. Exatamente. Né? Exatamente. Então, no LinkedIn tá todo mundo falando uma coisa e na mesa tá todo mundo falando outra. E me dá uma angústia gigantesca, cara, quando eu vejo uma coisa acontecendo e aí eu falo, não é possível que eu vou ter que ser de novo a pessoa que vai ter que levantar a mão aqui. Aí você fica o chatão. E avisar para todo mundo que, olha, por favor, vamos só repensar, né? Talvez não seja legal, porque as pessoas que estão ali vão se envolvendo, vão fazendo, então assim, cara, é o básico do básico, né? Então assim, mas é isso, quando você não tem pessoas que se veem na posição, né, que compreendem o cenário, que tem vivência, você vai tomar sempre as decisões que são as mesmas, então você vai colocar sempre a mesma pessoa, do mesmo jeitinho, no mesmo padrãozinho, naquela coisa, e aí você fala, cara... Né? E aí alguém vai falar depois, nossa, não percebemos. Claro, né? Você toma uma decisão automática, o seu automático é enviesado, ponto. Então, esse momento delicado até para, enfim, sempre é um momento que eu chamo a atenção, assim, depois com a maturidade, com o poder de tomar e direcionar algumas decisões dentro do processo, é sempre um momento que eu chamo a atenção, assim, pessoal, esse lance do automático que eu falei, eu costumo dizer assim, vamos todo mundo agora sair do automático, né, com muito cuidado e tentar fazer as escolhas assim. Duas coisas que eu acho importante ainda sobre isso é representatividade, né, eu ter um protagonista negro, enfim, não é a única coisa que precisa acontecer para a inclusão, e aí a gente falou dos outros MCs, que é a celebração de uma cultura, né, para além da simples... Então assim, inclusão tem várias coisas, né, só porque a gente ficou aqui no exemplo das escolhas estéticas, mas tem muito mais coisas para ser feita. E ainda assim, dentro das escolhas de casting, de personagens, enfim, tem uma coisa que eu carrego muito. Uma vez eu vi o Rico da Laçã falando em algum palco, alguma coisa assim, que ele fala assim, cara, ele estava falando, já lembrei, no Festival do Clube de Criação. Foi histórico assim para mim. E ele falando assim, vocês aí, todos os publicitários do mercado sentados, e ele no palco falando, num painel, e ele fala, vocês publicitários aí acham que estão incluindo porque bota um negro no comercial de vocês, e esse negro tem black power, as costas largas, tá usando uma puta roupa. A minha tia que tá pegando um ônibus com a mão, carregando um monte de sacola, continua não se sentindo representada. Então, existe ainda, tudo isso para dizer que ainda quem quer fugir dos viés continua enviesado. Então, é um exercício muito, de certa forma, complexo, assim, que as pessoas não passaram nem do primeiro nível, entendeu? Então, tipo assim, ele deve ter falado isso em 2017, eu carrego muito isso ainda comigo, assim, sempre tento trazer esse olhar, mas infelizmente eu preciso dizer pro Rico hoje que as pessoas não estão passando não estão escolhendo nem o negro de Black Power com as costas largas. Infelizmente, né, cara? Acho que a gente tem uma
Infelizmente acontece o tempo inteiro, né? Em todos os cenários, em todas as indústrias, né? Sim. Mas acho que especialmente quando a gente olha o mercado da comunicação como um todo, a gente começou a dar passos para trás no que parecia ser um grande avanço, né? Eu acho que sim, eu tenho minhas teorias. A primeira delas é que, e eu vi alguma letra de algum rap esses dias falando algo parecido até. Parece que tem que morrer um George Floyd. Exato. Temporariamente para a crise ser instaurada e a gente... Só que aí fudeu, né? Se a gente for ter que viver, se todo avanço tem que custar a vida de alguém, a gente tá fudido. E já tem custado, né? Exato. A grande verdade é essa, né? Exato. A gente tá aqui e eu sempre gosto de fazer essa ressalva, cara. Estamos aqui 1 hora de conversa, que seja, certamente 2 corpos como o nosso estão caindo. Sim. Essa é a dura realidade. Né? Então, e eu acho que, cara, sem querer necessariamente politizar a conversa, mas me parece que movimentos como, enfim, o Trump fez no início do novo governo, né, enfim, cortando instituições, parece que isso legaliza os passos atrás. A bárbaro, exatamente. Legaliza a bárbaro. Então, já vi cortes de podcasts empresariais, enfim, já vi gente falando assim, se o presidente dos Estados Unidos não está se importando, a gente não precisa se importar com essa pauta. Próximo assunto. Então, tempos sombrios, meu amigo, tempos sombrios de retração. A gente tem visto pessoas importantes do nosso mercado falar sobre isso. Preto Zezé é um cara que tem batido muito nessa tecla. E é isso. Do lado de cá eu fico me perguntando, será que tem que morrer outro George Floyd para todo mundo, enfim, achar que é uma benevolência? Precisa ter um grande feito midiático, né? É isso. Infelizmente, né, cara? Infelizmente. Eu sempre fico olhando e eu acho péssimo como as coisas vão caminhando. Por outro lado, eu também vejo que a gente conseguiu, né, alcançar algumas coisas. Sim. E que são importantes, né? Mas eu tô sempre aqui dizendo, gente, vamos fincar, né? Quem tá lá tem que continuar firme e não cair, porque senão você porque para faz mim tudo que o sistema quer. Então, para mim é muito pesado esse lugar. E eu acho que a gente, enfim, você no marketing de uma das principais, enfim, até pouco tempo como uma peça importante do marketing de uma das principais marcas do mundo. Eu, como uma liderança criativa de uma das agências mais importantes do mundo. Somos exceções, então a gente tem que, isso, né? Todo lugar que a gente está, fincar o pé, e representar algo para as pessoas, mas ao mesmo tempo me bate muito a sensação do tipo, cara, não quero ser exceção, entendeu? Se eu continuar sendo uma exceção, eu sou a vitória do sistema, porque eu viro só um... Não, gente, tem um Anderson lá. Entende o que eu quero dizer? Então, eu acho que o Emicida, tem uma letra do Emicida que ele fala isso, né? Se não for coletivo, é do sistema. Então, é um lugar muito duro de... não necessariamente duro, mas é uma responsabilidade muito grande você... Eu falo por mim, assim. Subir todo dia um elevador de um prédio da Faria Lima com pessoas completamente diferentes de mim. Então, ser essa resistência, mas também ser esse polo atrativo. Como é que eu consigo daqui de dentro resistir e mudar essa realidade? É muita coisa para fazer. Exatamente. É um trabalho grande. Não, muito, cara, muito. E eu vou te dizer que uma coisa que me ajudou muito foi terapia. Rapaz, eu vou ter que... Me convenceu. Olha, eu vou te falar, cara. Porque a primeira vez que uma pessoa virou para mim e falou, me inspiro em você, eu fiquei com uma sensação muito ruim. Caramba. Muito ruim. Porque, cara, eu olhei e falei, calma aí. Eu sou todo errado. Eu falei, se tem alguém que tá olhando pra mim falando que se inspira em mim, eu tenho que tomar cuidado 2 vezes. É uma responsabilidade. Né? É uma responsabilidade muito grande, e além de ser uma responsabilidade muito grande, que você normalmente não pediu. Não. Você só estava lá sobrevivendo, só estava fazendo o seu. Por mais que você esteja fazendo o seu corpo, por mais que esteja falando e mostrando, etc., não era isso. Né? Em nenhum momento eu acordei e falei, não, eu quero... não é isso.
né? Não estou concorrendo a um cargo político, eu não estou sendo eleito por ninguém para estar representando, né, alguém. É sempre partir da minha experiência, da minha vivência, do que eu achava que era necessário falar e tudo mais. E isso me pesou muito, cara. Me pesou muito porque ficou comigo uma coisa que não é mais não falhar só por mim e pela minha família. Tem mais gente olhando isso aqui e querendo se inspirar, né? E eu tomo um cuidado muito grande hoje, por exemplo, que é até de tentar dar atenção, né? Pô, o podcast aqui não é um podcast de milhões de acessos. Né? Eu brinco que o Pluralidade em Pauta ele é uma sala de aula, né? Tem aqui as 30 pessoas que estão, né, ali querendo acompanhar, querendo ver, querendo conversar, trocar ideia, manda mensagem que eu respondo, troco ideia. E é isso, a influência que eu tô é essa influência, uma influência de sala de aula, né, que vai gerar cabeças pensantes e que vão ver outras coisas. Não tô no ambiente de milhões, não sou uma pessoa midiática, né? Mas eu tomo muito cuidado, que é, cara, como é que eu consigo minimamente responder ao que essas pessoas também estão imaginando e a mim mesmo, até os meus próprios desejos, né, cara? Então, tem tudo isso. O Pluralidade em Pauta, ele deu uma pausa gigantesca, porque ele foi a única coisa na vida que eu consegui tirar o sabático. Eu adoraria tirar um sabático do trabalho. É meu grande sonho. Sim. É meu grande sonho, cara. Mas o único sabático que eu consegui tirar foi aqui no Pluralidade, entendeu? De dar um tempo, de repensar até que se ele tinha que voltar ou não. Sim. Por muito tempo tinha gente que me perguntava, eu falava, acabou. É mesmo? Muita gente falava, não vou voltar mais. Que bom. Porque eu entrei, entrei maneiro. E aí, é muito louco. Aí várias coisas foram fazendo, mas a própria, né, eu falei pra você da pós-graduação. A pós foi uma das coisas que me deu um start. Mas isso é muito louco. Uma pergunta pra gente refletir aqui. Eu penso muito, eu me repito muito pra mim a frase, quem não pode errar sou eu. E você falou do erro aí. Como é que a gente lida com o erro? Porque o nosso erro, ele é mais errado que o dos outros. O nosso erro custa mais caro. Muito. Uma das variáveis desse peso que você trouxe é o exemplo. Outra coisa é as consequências que a gente arca. Total. Eu tenho a sensação, eu queria te ouvir também, mas eu tenho a sensação, e pode ser neura, eu tenho a sensação que tem muita gente só me esperando errar. Porra. a sensação de que o alvo tá nas minhas costas é o tempo inteiro, cara. E eu posso te dizer com muita clareza que, assim, consegui, não só no mercado, mas em agências também, ter pares que eram pares incríveis e pares que eu tinha certeza que estavam querendo me derrubar no dia seguinte. Não tenho, assim, cara. Eu não tenho vergonha, não tenho medo, porque eu não tenho rabo preso com ninguém para falar o que eu tenho para falar. Tem gente que não tá só puxando o tapete. Tem gente que tá esperando para ser Nazaré, cara. Saca? Calculando para tentar te derrubar da escada, para não ter chance de você cair. Porque se te puxa do tapete aqui, você pode levantar de novo. Você pode se equilibrar, pode, né? Tem gente que não tá querendo te puxar o tapete. Tem gente que tá querendo te eliminar, mas é uma eliminação real de vida. Essa é a sensação que eu tenho, assim, cara. Com muita clareza, assim, com muita clareza. Infelizmente, a gente não está protegido. Pelo contrário, quanto mais a gente ascende, quanto mais a gente vai ocupando novas cadeiras, mais em risco a gente tá. Mais em risco a gente está o tempo inteiro, né? E as pessoas acham que, é ativo, esse e aquilo. Não é porque você está em estado de alerta, cara. Né? Desde sempre. Exato. E aí vem o lance da agressividade, muitas vezes. Exato. Né? Nossa. Assim, mas por que você tá bravo? Não, na verdade eu só tô com medo. Exato. Exato, né? Da mesma forma que eu acho isso muito curioso, que eu ouvia coisas, né? No corporativo existe esse negócio de feedback, né? Eu acho interessantíssimo que um feedback que chegou uma vez foi, mas porque você, né, às vezes é reativo, você se comporta assim, se comporta assado, etc e tal. E eu falei, entendi. Né? Isso não é legal. Não, tá bom, né? A gente tem que mudar, beleza. E aí eu virei e falei, e o fulano e a fulana? Porque fulano e fulana são tidos como talentos. Né? Não,
não vejo isso no fulano e na fulana. Eu falei, pô, mas eu vejo. E muito pior do que eu. Por que essa cobrança tá sendo comigo? Sim. E aí, clima desagradável, né? Aí, pô, você não sabe receber um feedback. Porra, não é que eu não sei receber um feedback, é que o seu feedback só quer acabar com uma coisa que eu já não aceito mais, né? E hoje eu tenho essa condição, hoje eu olho e falo assim, pô, tô numa, né? Saí há pouco tempo, mas estar numa posição de liderança, né? Te coloca, né, num lugar que você pode ter mais conforto de dar respostas que talvez você não daria se você fosse estagiário, entendeu? Mas isso me dá, cara, não concordo. Entendeu? Se não é para todo mundo, não pode ser só para mim, não pode ser seletivo. Mas aí, de novo, a gente vem para os vieses e o lance da reatividade ou da agressividade associada ao corpo negro é um dos clichês. É isso, cara, é isso. Cara, uma das coisas que eu mais gosto aqui no Pluralidade em Pauta é que o nosso tempo vai acabando e sempre fica com a sensação de que a gente poderia conversar mais horas aqui, horas e horas, para poder trocar ideias sobre várias coisas, né? Mas para fechar, eu queria te pedir uma dica, né? A gente está falando o tempo inteiro, né? A gente fala muito sobre repertório, de ganhar repertório, etc e tal. E talvez tenha uma galera que está acompanhando a gente que é nova, está começando agora, né? E que olha e fala, pô, eu quero ser o Anderson no futuro, quero estar na posição que ele está, quero conseguir chegar lá, né? Qual que é a sua grande dica para essa galera adquirir repertório e conseguir pensar fora da caixinha? Cara, repertório Repertório é consumir de tudo, assim. Eu sempre digo isso, já dei algumas aulas, eu sempre digo isso para as pessoas que estão começando. Cara, desde Tolstói, filme do Kubrick, até aquele cara de madrugada que tá lá na Rede TV te perguntando quantos tigres tem na imagem, sabe? Tipo, eu consumo tudo isso, cara. Eu vejo tudo isso e tento tirar... Porque, cara, e quando você vai absorvendo isso, você tá numa discussão na mesa, numa discussão criativa, você tem... Não, mas tem aquela cena do filme do Kubrick que ele faz assim. Então, assim, isso é uma coisa muito valiosa, isso é muito valioso mesmo. Você é sempre a pessoa que tem alguma coisa, um lugar para apontar e consumir de tudo é de fato muito importante, assim. Eu sei que é difícil, eu sei que a gente tem muita coisa para consumir hoje, mas fugir da bolha que o algoritmo tenta nos colocar, fugir dessa bolha é sempre muito importante, assim. Então, por exemplo, eu adoro ver, eu costumo ver TikTok deslogado às vezes para ele não saber que sou eu e o que eu tô consumindo, o que eu não tô vendo, para tentar achar coisas diferentes, assim. Então, é uma dica dessa, assim, mas não queria deixar de tentar responder a sua pergunta também de uma outra forma que é até muito colado com o que a gente estava falando, né? E para jovens negros que querem ser o Anderson, acho que a gente precisa de talvez ter uma visão e dicas diferentes, assim. E aí, eu não necessariamente uma dica, até porque é uma dica arriscada, mas você lembra daquele clássico meme do Criolo do Lázaro Ramos entrevistando o Criolo em Paraty, que ele fala, o que nos salvou foi a nossa ignorância? Eu me vejo muito naquela fala, por mais que a gente talvez não tenha entendido ainda o que o Criolo queria falar, a minha ignorância me ajudou a crescer. Eu falo isso pra minha mulher às vezes, eu falo, cara, se eu estivesse lá em Minas, parasse para pensar que uma pessoa de onde eu venho, com a minha cor, fosse entrar no mercado da propaganda e se tornar uma liderança de uma agência do tamanho da África, eu não teria saído. Eu não teria saído de casa. Assim, teria ficado. Eu não pensei em nada. Eu vim, apanhei, sofri, não foi fácil, minha saúde mental foi pro lixo, passei por tudo isso. Mas também vivi coisas maravilhosas, enfim, participei dos projetos incríveis, conheci muita gente legal, então ser um pouco ignorante às vezes, eu acho que de fato é salvador, como disse Criolo. Que massa, cara. Para fechar então, tem uma outra coisa do Criolo que eu acho fantástico, que é uma música dele, Ainda há Tempo, que eu acho muito, muito interessante, que é as pessoas não são más, elas só estão perdidas, ainda há tempo. Galera, esse aqui, fechando, foi o nosso encontro
de retomada do Pluralidade em Pauta. De novo, agradeço você que está acompanhando desde o comecinho. Se você está chegando agora, seja super bem-vindo, bem-vinda. Vamos junto fazer acontecer. Esse espaço é nosso, né? E a ideia é que a gente possa estar sempre junto aqui, conversando, dialogando, trazendo gente incrível como o Anderson para bater um papo e fazendo acontecer. A gente se encontra em breve, daqui 15 dias, no próximo episódio. Valeu, até a próxima. Obrigadão. Velho. Obrigado demais. Tamo legal. junto.